Vamos lá, nós vamos trabalhar nesta noite, ouvir a palavra do Senhor para o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ouvir do Senhor para nós como igreja. E eu queria que você, com o seu coração, aliasse esta palavra, não apenas para a sua vida pessoal, que há uma tendência muito grande nossa de ouvir aquilo que Deus está falando, a palavra que está sendo pregada, e aplicarmos na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, no que estamos vivendo. Mas eu queria que você expandisse um pouco mais o seu olhar num ambiente de igreja, de comunidade, de família, igreja. Amém? Abriu aí João 15? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que é enviada a nós nesta noite. Tua palavra que cura, que restaura, a tua palavra que traz direcionamento e alinhamento. Nós te louvamos porque o Senhor tem cumprido as tuas promessas e as palavras liberadas sobre nós. E cremos que no tempo certo o Senhor fará com que aconteça apressadamente. E nós estamos aqui mais uma vez nesta noite, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos espirituais abertos, para entender o que é que o Senhor tem reservado para nós. Pai, eu repreendo todo espírito de distração, tudo aquilo que venha para roubar a nossa atenção, para roubar o nosso coração deste momento tão precioso de ouvirmos a tua voz. Que os nossos sentimentos e pensamentos estejam totalmente focados naquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E eu queria que você acompanhasse, o pessoal está colocando lá para você ler, mas se for possível, abra na sua Bíblia ou no seu celular e vai grifando, vai escrevendo, vai colocando data. Diz assim, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Quando diz aqui, estando em mim, a gente está comparando primeiro, vamos lá. A gente está comparando a videira e os ramos. Então, videira e ramos, elas são a mesma coisa. Os ramos estão nascendo da videira. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar Jesus da igreja. É uma coisa só. A igreja está ali ligada. Nós, como igreja, e entenda, este é o prédio, esta é a igreja. Nós, como igreja, estamos ligados à videira que é Jesus. Mas aí você olha aqui e fala, estando em mim, é quando está só encostado, mas não está enraizado em Jesus. É quando está só lá penduradinho, mas não está ali recebendo da vida de Jesus. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Nós temos recebido aqui, dia após dia, domingo após domingo, nas células, nos cultos, ouvindo as palavras. Nós estamos aqui sendo limpos por aquela palavra que o Senhor já tem enviado a nós. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. É aquilo que eu estava falando, que nós de nós mesmos não temos nada, não somos nada e não fazemos nada. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados depois de secos e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Verso 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus, ele está comparando a igreja à videira, a relação que os ramos têm com a videira, como eu expliquei aqui, que a videira e os ramos são uma coisa só. Jesus está comparando a igreja, fazendo uma relação com a videira e os ramos. Poderia ter sido outra árvore? Sim, poderia ter sido outra árvore. Mas por que ele usou a videira? Porque a videira, ela tem características a respeito da igreja que nos ensinam muitas coisas. A videira é uma das poucas árvores que ela precisa de uma estrutura para poder crescer, se fortificar e dar frutos. Se você não sabe, a videira ela nasce e ela tem um ramo bem frágil, assim, bem maleável. E aí ela cresce um pouquinho e tomba. E quando ela tomba e encosta no chão, ela apodrece. Então, se não existe uma estrutura para ela vir se firmando e crescendo, fortificando, ela não vai dar frutos, ela não vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada, de ser uma videira, de dar frutos. Então, isso nos ensina muitas coisas em relação à igreja. Sem a estrutura, ela cresce pouco, a videira cresce pouco, dá poucos frutos, e os frutos não são bons. Só que com a estrutura, ela cresce e cumpre o propósito dela. E o que isso ensina para mim e para você como igreja? A igreja ela precisa de uma estrutura. Por que escala? Por que ministério? Por que célula? Quando as pessoas chegam para nós falando, olha pastor, eu estou aqui com vocês, já tem um tempinho. Algumas perguntas que a gente faz é o seguinte: nossa, que legal, você está ligado a uma célula? Você já conhece uma célula? Você faz parte de algum ministério aqui na nossa igreja? Você já está envolvido em alguma supervisão? Por que a gente faz essa pergunta? Não é porque a gente está querendo que você venha para trabalhar apenas. Isso é importante. A gente vai falar sobre isso, sobre o serviço lá na frente. Não é por isso. É porque se nós não estivermos ligados aqui juntos a uma estrutura, nós não vamos crescer fortes. Nós não vamos dar frutos, nós não vamos avançar como igreja, como ramos ligados a uma videira. Você vai poder vir, entrar, sentar, assistir o culto, ser uma bênção para a sua vida e ir embora, e ficar 1, 2, 3 meses sem aparecer, e a gente nem vai saber, porque é muita gente que passa por aqui todo domingo. Agora, dentro do ministério, se você falta lá numa escala, o pessoal sabe, olha, o Fernando não veio porque ele ficou doente. Olha, o Fernando não veio porque ele foi viajar com a família. A gente sabe o que está acontecendo. Se você está envolvido em uma célula, o seu culto não é de domingo para o próximo domingo. Você vai ter um encontro ali dia após dia no grupo da célula, que não para o tempo todo. É um grupo que ferve o dia inteiro. É pedido de oração, é bom dia, boa tarde, boa noite, é versículo, é o boletim que entra, é o irmão que coloca lá um louvor para abençoar seu coração. E aquilo vai virando uma estrutura, uma vida para você. Aquilo vai virando uma coisa que vai te fortalecendo, que você vai crescendo apoiado em algo. Por isso a importância de nós estarmos envolvidos numa célula, estarmos envolvidos em um ministério, fazermos parte das ações evangelísticas, dos eventos que acontecem. Quando nós estamos ali juntos, servindo, trabalhando, não é só trabalho, irmãos, acredite, é muito trabalho, mas não é só isso, nós estamos ali aprendendo juntos, orando juntos, dando muita risada, a gente se diverte muito. Os irmãos do louvor, me aguardem, porque eu fui já em 2 bases do ministério lá, do Mulheres Intercessoras, e eu já tenho ideias, eu já tenho ali as playlists. Irmãos, eu deixo eles doidos em época de evento. As meninas aí da decoração, o pessoal que ajuda aí nas equipes, nas decorações, olha, vocês me aguardem. Tem um monte de ideia fervendo. E a gente se diverte trabalhando junto. Isso tudo
É envolver-se com a estrutura. E para nós, é o privilégio que nós temos de servirmos juntos, de trabalharmos juntos. Eu e você estamos fazendo história. Nós não estamos simplesmente trabalhando para um evento qualquer, um show qualquer, uma transmissão qualquer. Nós estamos juntos, trabalhando para a expansão do reino de Deus. A palavra que você está ouvindo aqui hoje, por conta dos nossos irmãos que estão trabalhando na transmissão, nas câmeras, muitas outras pessoas estão assistindo, que não puderam estar aqui, e vão poder assistir depois, porque isso está ficando gravado lá. Então, essa estrutura, ela é extremamente necessária para o funcionamento da igreja. Esta organização, ela é extremamente necessária. E com isso, nós estamos fazendo história. Nós estamos expandindo o reino de Deus aqui na terra. E esta é a forma de nós mostrarmos que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado a nós para nos salvar, para redimir o mundo do pecado. Nenhuma outra organização no mundo recebeu essa responsabilidade. Nenhuma outra organização no mundo recebeu a responsabilidade de ser igreja. Só a igreja recebeu a responsabilidade de ser igreja. Só a igreja recebeu a responsabilidade de mostrar Cristo para as pessoas. Sandra, eu não preciso da igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a Universal, né? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Jesus. Eu não preciso da igreja. Nós começamos aqui na semana passada, o Davi, meu filho, ministrou aqui, e nós estamos falando sobre um tema. Deus é realmente bom? Por que isso? Porque existem muitas mentiras contadas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito da igreja de Jesus. Existem muitas mentiras que estão enganando até mesmo o próprio povo de Deus. E essa é uma dessas mentiras. Eu não preciso da igreja. Eu posso assistir o culto na minha casa, eu posso cantar lá em casa, eu posso louvar lá em casa, eu posso entregar até meu dízimo e minha oferta através do Pix, eu não preciso ir lá entregar na urna. Eu não preciso da igreja. E isso é uma mentira muito grande. É como se você chegasse para nós e dissesse assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa tomar um café, e nós vamos lá, eu, meu esposo, minha família, nós vamos preparar lá uma refeição para o senhor estar lá com a gente, mas olha, não leva a Sandra não. Não leva os meninos, não. A gente quer que só o Senhor vá. É isso que a gente está dizendo. Jesus, eu quero só o Senhor. Mas eu não quero a tua noiva, não. Eu não quero a tua igreja, não. Ela não é legal. Isso não tem como. Jesus e os ramos é tudo uma coisa só. Não tem como separar Jesus da igreja. Não tem como você ser igreja sem Jesus. Não tem como você ser igreja sem a igreja. Isso não existe. E isso é uma mentira que o mundo tem contado de tal forma que a maneira como ouvimos muitas vezes nos leva a acreditar que isso é algo bom. E não é. Não é. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é morte. Então, irmão, irmã, não deixe que essa mentira entre no seu coração. Ouça a mensagem que o meu filho pregou na semana passada e você vai ver que vai ser uma bênção. Tem um texto de Mateus, se você conseguir abrir aí na sua Bíblia, amém, senão as meninas vão projetar. Mateus 5:16. Mateus 5:16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então o propósito da igreja não é apenas reunir pessoas para a edificação. Isso também é. Hoje os nossos irmãos passaram lá o dia praticamente todo, né, Luan, Cláudia, não sei se tem mais alguém aí da equipe, em curso com namorados e noivos que pretendem se casar aí até o meio do próximo ano. Para quê? O pastor também passou por lá, dando dicas de como destruir o casamento, né? Ele falou lá, ele falou: irmãos, eu vim aqui para dar algumas dicas para você de como destruir seu casamento. E aí ele começou: ande sozinho.
Ó, a primeira coisa que ele falou, ande sozinho, não tem amigos, né? E várias outras dicas ele deu lá para você destruir o seu casamento. Então entenda, irmão, a ironia, contém ironia, né? É para fazer o contrário. Mas nós, como igreja, nós estamos tendo os cursos que estão acontecendo do trilho de treinamento, o Maturidade Cristã, o Sempre Abundantes. No segundo semestre agora nós vamos ter o curso de Fé e Finanças, Educação de Filhos, e estamos pensando ainda em incluir um curso Mulher Cristã. Não sei se a gente vai conseguir incluir aí na grade, mas o propósito da igreja não é apenas reunir pessoas para serem edificadas, isso também. Mas nós somos um ajuntamento de pessoas imperfeitas que brilham à luz de Jesus para mostrar ao mundo o perfeito Deus que nós cremos, aquele que age em todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que pode fazer todas as coisas. Então nós somos um ajuntamento de pessoas imperfeitas, mostrando e revelando ao mundo Cristo. Revelar é mostrar aquilo que o mundo não conhece. A nossa função é ser igreja fora da igreja. A minha função e a sua função é quando essas luzes apagarem, esses equipamentos desligarem e nós sairmos por aquelas portas. Aí lá não tem microfone, lá não tem som, não tem banda, não tem pastor orando, não tem nada. Lá é a gente sendo a gente. É lá que a gente vai ser igreja. Levar revelação de Cristo para as pessoas que estão lá e que não estão tendo essa mesma oportunidade que a gente está tendo aqui. Eu parei de falar no microfone e o pessoal da transmissão não sabe o que foi falado aqui. Aí o povo está lá fazendo assim, que bom. Quando estas luzes se apagarem, os equipamentos desligarem, essas câmeras forem desligadas, você que está vendo esta mensagem, tendo a oportunidade de ser edificado através dessa palavra ministrada, você vai poder viver o que a palavra de Deus diz e ser uma igreja para revelar ao mundo Cristo que as pessoas não conhecem. É isso que eu falei enquanto estava sem o microfone. Em Marcos 16:15 e também em Mateus 28, nós vamos ler o texto de Mateus 28, versos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, as meninas vão colocar lá para a gente. Está escrito assim, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Vamos lá, eu vou ler na minha versão, que é a NVI. Essa aqui é a revista atualizada. Se vocês conseguirem achar a NVI, está escrito assim. Portanto, vão. Você pode repetir comigo? Vão. Você vai falar sozinho agora bem forte. Vão é uma palavra que está no plural. Portanto, vão e façam. Não é, portanto, vá e faça. Portanto, vocês, como igreja, como pessoas que conhecem a Jesus, como pessoas que já tiveram a revelação de Cristo na sua vida, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando a gente diz todas as nações, são nações sim, mas são pessoas de toda língua, todo povo, toda nação, todo credo, são pessoas de todos os tipos. Não é para esse você vai falar, para aquele não. Para esse você vai representar Jesus, para aquele não. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui, depois eu volto no texto aqui para falar com vocês. Nesses dias eu estava ouvindo um rapaz contando, pastora, que absurdo. Eu trabalho numa empresa e eu preciso entrar em contato com clientes. E alguns deles eu sei que são crentes, que são pessoas que conhecem a Jesus. Alguns deles eu até conheço. E como eles são grossos, como eles são estúpidos comigo ao telefone. Então, só que assim, lá na igreja, ele é um docinho de coco. E na hora de falar no telefone com uma empresa, é um estúpido, é um grosso. E aí não é assim que é para nós mostrarmos Jesus ao mundo. Não é na igreja, a gente é uma coisa, e lá fora a gente é outra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20, o que é discipulado?
O que é fazer discípulos? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é conhecida como a grande comissão. Se você olhar aí um pouquinho para cima, no título está escrito a grande comissão. E o que isso significa? Comissão é incumbência, responsabilidade, encargo. Eu e você temos a grande incumbência, a grande responsabilidade de ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que temos recebido da parte de Deus. É receber vida de Jesus em nós e derramar vida de Jesus sobre as pessoas. E é lindo isso, é um privilégio para mim e para você. João 17, 21, as meninas também vão colocar lá, e depois você pode pegar essa mensagem e ler na sua casa, e abrir todos esses textos. João 17, 21 diz assim, vamos ler o 20 primeiro. Jesus ora por todos os crentes. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Um pouco antes ele está orando pelos seus discípulos. E aí depois está lá, Jesus ora por seus discípulos. Aí depois vem, Jesus ora por todos os crentes. E um pouquinho antes ele orou ainda por si mesmo. Então ele orou por si mesmo, orou pelos discípulos e orou por mim e por você. Olha, Jesus orou por mim e por você. Gente, que bênção isso. Glória a Deus. Que privilégio. Não sou só eu que oro para Jesus. Jesus orou por mim. Diz assim, a minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha isso, a gente nem tinha nascido ainda. E Jesus já estava orando por mim e por você. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos. Para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti. Jesus orando ao Pai, Senhor, que todos eles sejam um, como o Senhor está em mim e eu em ti. Só que isso tem um propósito, que eles também estejam em nós, eles estejam em nós, ligados à videira, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Traduzindo, o mundo só vai crer que Jesus veio para salvá-lo quando eu e você andarmos em unidade. E unidade não é concordar em tudo. Ah, eu só ando com quem pensa igual a mim. Eu só gosto de blusa estampada. A G vai andar comigo porque a blusa dela parece a minha. A Janete não vai andar comigo porque ela está com uma blusa lisa, de cor lisa. Ah, eu só gosto de comer no sushi. Então o pastor não vai andar comigo porque o pastor não come no restaurante japonês. Não, gente. Não é procurar gente com gosto parecido. A coisa mais fácil que a gente vai achar dentro de uma igreja é gente que não pensa igual a gente. É gente que não gosta das mesmas coisas que a gente. É gente que não fala no mesmo tom que a gente. O Davi e o Arthur. O Davi vem aqui, pula, planta bananeira, fala alto, senta ali na beirada e não sei o quê. O Arthur, ele vem aqui e ele prega de um jeito tão amoroso, tão tranquilo, que você ouve tudo aquilo, recebe tudo no seu coração, de formas diferentes. O pastor prega de um jeito, o Zé Roberto fala de outro, um ministra o louvor de um jeito, outro ministra de outro. Cada um faz de um jeito, é a multiforme graça de Deus sobre nós. Mas todo mundo está fazendo com o mesmo propósito, glorificar a Deus. Todo mundo está trabalhando com o mesmo propósito, alcançar pessoas. Todo mundo está fazendo do seu jeito, no seu ritmo, com as suas habilidades, nas suas atuações, com o mesmo propósito, expandir o reino de Deus na terra, revelar Cristo às pessoas. Se você pensa A ou pensa B, se o seu irmão gosta disso e você daquilo, não importa. Essas coisas, elas são muito pequenas e elas precisam ser deixadas de lado. Quando há uma unidade de propósito, quando há uma unidade em nós para fazermos de formas diferentes, atingirmos o mesmo objetivo, que é estabelecer o reino de Deus na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso se chama interdependência.
O que é isso? Nós não somos totalmente dependentes uns dos outros. Entenda isso. Se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, Deus vai levantar outro no seu lugar. E a obra dele não vai parar. Se você não cumprir com aquilo que o Senhor espera, que é sua função, que é sua responsabilidade, que é a sua parte no reino dele, Deus vai levantar outro, Deus vai enviar outro, e o reino dele não vai parar. Pastor Carlos Alberto que canta: ninguém detém, a obra é santa, nem Satã nem o mundo inteiro podem apagar esse ardor. Ninguém detém, a obra é santa, e esta causa é do Senhor. Então Deus vai levantar alguém para fazer. Então nós não somos dependentes um do outro. Se ele não for, eu não vou. Se ele não fizer, eu não faço. Se ele não. Mas nós também não somos independentes uns dos outros. Eu não estou nem aí para ele, eu não estou nem aí para ela. Se estiver sofrendo, o problema é dele, que deve estar em pecado. Só pode estar em pecado. Eu não estou nem aí, eu vou fazer a minha parte, e o irmão, que Deus abençoe ele lá. Não é a independência total, mas também não é a dependência total. É uma interdependência. Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, você faz um pouquinho, você faz um pouquinho, você faz um pouquinho. E nós fazemos juntos história. Nós fazemos juntos a expansão do reino de Deus. Nós brilhamos juntos como igreja aqui na terra. Não é ser cristão apenas de palavras. O Davi pregou sobre isso a semana passada. É carregar a sua cruz. E lá no texto que ele leu diz assim: diariamente, se alguém quiser vir após mim, diariamente carregue a sua cruz. E ele explicou lá. A gente associa carregar a cruz com algo muito pesado, muito difícil, muito sofredor. E não é isso. O carregar a sua cruz é ser cada dia mais semelhante a Jesus. Carregar a sua cruz diariamente é tentar, nesta área eu já venci. Nessa área eu já sou bom. Nessa área eu já consegui vencer o pecado. Mas aqui não. Então aqui eu vou me esforçar mais. Aqui eu vou botar a cruz e vou olhar para a cruz de Jesus. Ele já venceu tudo por mim na cruz. Então eu vou carregar a cruz de também buscar ser vencedor junto com Cristo. Isso é viver dia após dia carregando a nossa cruz. Diariamente, tome a sua cruz. É permanecer em Jesus. No verso 5, lá de João 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Isso é tomar a sua cruz. Isso é diariamente seguir a Jesus, permanecendo nele, para que dê muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Dar frutos é o resultado de alguém que está conectado a Cristo. Dar frutos é o resultado, é a consequência natural de alguém que está com a sua vida ligada a Jesus. Continuando aqui, frutificar. Bom, vamos lá. Sandra, tudo bem, só que eu não tenho instrução. Eu nunca fiz um seminário teológico. Eu não sei falar bem. Se eu colocar um microfone na minha mão, eu vou tremer até, eu vou engasgar, eu vou ficar mudo. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Eu não sei trabalhar na projeção. Eu não tenho jeito. Eu sou uma pessoa comum. Aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra mesmo, de verdade, a sua Bíblia. No livro de Atos. No capítulo 4, Atos capítulo 4, nós vamos ler um verso. Atos 4. Eu não sei se eu coloquei. É esse. Eu achei que eu tinha colocado errado, porque eu escrevi no meu caderno e escrevi errado. Atos 4, 31. Só que agora eu quero que a gente leia junto. Para você entender quem era Pedro, quem era João e quem... O que eu falei? É só para saber se vocês estão prestando atenção. Nós vamos ler juntos Atos 4, 13. Para você lembrar que eu tenho problema com o 3. E a gente vai ler o 4, 13. E nós vamos ler juntos para você entender quem é Pedro, quem é João, quem sou eu e quem é você. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas irmão, não vamos fazer passar vergonha não.
Tá indo para a internet isso. A gente vai ler junto com voz bem forte, tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu e você podemos ser nada à vista do povo. Eu e você podemos ter valor nenhum. O nosso conhecimento pode não ser nada diante das pessoas. Aquilo que a gente sabe fazer, o pouco que a gente sabe fazer, pode não ser nada diante das pessoas. Mas quando nós estamos com Jesus, as pessoas olham a nossa coragem. E mesmo vendo que somos pessoas comuns e sem instrução, elas reconhecem, ele estava com Jesus. Ele tem relacionamento com Jesus. Lembram que eu falei do rapaz que me procurou falando do crente grosso, estúpido no telefone? Ele conhece a Jesus, mas ele não está conectado na videira. Ele sabe o que é, ele conhece a palavra, mas ele não dá frutos que mostram o perfeito Deus a quem ele serve. E nós não, mesmo pessoas comuns, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: meu Deus, você viu? Que jeito, que autoridade, que bênção quando ele abriu a boca e falou. Que bênção quando ela abriu a boca e orou aqui, uma oração tão simples, mas tão regada de amor. Uma oração tão simples, mas tão cheia de compaixão no coração. É assim que eu e você vamos mostrar Jesus para as pessoas. O nosso trabalho no reino de Deus, nessa estrutura de igreja, ele precisa ser um reflexo do nosso amor por Jesus. O nosso dia a dia, o mostrar Jesus para as pessoas, o servir aqui na igreja, nas estruturas da igreja, ele precisa ser um reflexo do nosso amor por Jesus. Deus não precisa do nosso trabalho. Entenda. Deus não precisa do meu trabalho. Deus não precisa que eu suba aqui para pregar. Deus não precisa que o Genevese esteja ali segurando a câmera. Deus não precisa de toda a nossa estrutura. Deus não precisa disso. Isso daqui, Ele quer, o que Ele deseja de verdade, é gente que ame a Ele de todo o coração. É gente que o adore em espírito e em verdade. E quando nós amamos a Deus, o nosso amor faz para Deus. O amor é aquilo que o amor faz. Se eu digo que eu amo, mas eu não faço nada, eu não amo. Se eu digo que eu amo, mas eu não socorro, eu não amo. Então eu fazer alguma coisa aqui sem amar a Deus de todo o meu coração, não tem valor. Porque qualquer pessoa pode vir aqui e fazer. Qualquer pessoa que saiba mexer numa câmera, ela não precisa amar a Deus. Qualquer pessoa que saiba mexer numa câmera, ela pode vir aqui e fazer. Qualquer pessoa que saiba falar bem, que estude um texto, que busque informações, ela pode vir aqui e fazer. Só que quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu quero trabalhar numa câmera, eu quero trabalhar no diaconato, eu quero estar envolvido numa célula, eu quero servir num evento da igreja, eu quero investir financeiramente no ministério, eu quero fazer qualquer coisa, porque aquilo é tão grande dentro de mim, que me move a servir, que me move a trabalhar, que me move a fazer. O meu amor, o meu serviço no reino, ele precisa ser consequência, reflexo do meu amor por Jesus, do meu amor pelo meu Senhor. Tudo o que fazemos, ele precisa glorificar a Deus. Sandra, como é que eu sei que alguém está glorificando a Deus e o outro não? Não dá para fazer isso, não dá para a gente distinguir isso. Só o Senhor sabe a motivação do coração. A gente pode ter pessoas aqui tocando a mesma coisa, cantando a mesma coisa, trabalhando da mesma forma, servindo da mesma forma no diaconato, no ministério infantil. Hoje, as salas das crianças, elas foram lavadas, porque amanhã começa a pintura do chão da nossa igreja. Por isso que todas as cadeiras foram retiradas e tudo mais. Então, as professoras estão se virando nos 30, numa sala lá em cima com as crianças. Mas está tendo culto infantil com os nossos filhos. Está acontecendo. Existem pessoas lá servindo. Só que lá mesmo pode ter gente que está fazendo
a mesma coisa, com a motivação errada. E se eu e você nos arriscarmos a julgar quem é que está fazendo certo, a gente já está em pecado. Porque não é minha função e sua função julgar o que está sendo feito. O Senhor vai provar o coração, as intenções do coração, a motivação do coração. E vai recompensar de acordo com as motivações do coração. Lá a igreja de Éfeso, quando ela recebe lá a palavra do Senhor em relação a ela, que diz assim: eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão carregando cadeira, servindo no diaconato, no ministério infantil, fazendo células, procurando jeitos, formas, ministrando curso de trilho. Eu sei, eu conheço as obras de vocês. Eu sei que vocês não toleram aqui no meio de vocês pessoas que vêm para fazer anarquia, para falar de qualquer jeito, para fazer de qualquer jeito, para criar rebelião e confusão no meio do povo. Eu sei. Só que eu tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho uma coisa para dizer. Que vocês abandonaram o primeiro amor. O amor principal. O amor por Jesus. Que move a fazer tudo. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram as práticas das primeiras obras. E aí tem duas orientações. Arrependa-se. E volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender e não voltar ao amor original, eu removerei do meio de vocês o meu candeeiro. O Arthur me falou uma vez uma frase que assim: muitas igrejas, se o Espírito Santo sair dali, elas vão continuar como se nada tivesse acontecido. Porque significa que elas já estão fazendo tudo na força do braço. Elas já estão fazendo tudo sem estarem sendo movidas por compaixão. Sem estarem sendo movidas por um profundo amor por Jesus. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Que isso não seja verdade na nossa vida. Que isso não seja a realidade da nossa igreja. Nós como corpo aqui. Não seja assim sobre nós. E como é que a gente dá muitos frutos? Eu quero agora lá no versículo... no João 15, 3 versículos para nós encerrarmos aqui. João 15, 2, 15, 5 e 15, 8 nós vamos ler. O 15, 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Qual é o objetivo? Para que dê mais fruto ainda. Então, se você está sendo limpo, está sendo podado, está sendo trabalhado, está sendo moldado pelo Senhor, entenda que Ele está se agradando daquilo que você está fazendo. Entenda que Ele está podando você, ajustando você, para que você dê mais frutos ainda. Outro versículo, 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Vejam que o versículo 2 falou de dar mais fruto ainda. O versículo 5 fala de dar muito fruto. Permanecer em Cristo nos faz dar muito fruto. E o verso 8 diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando eu e você frutificamos, derramamos da vida de Cristo que estamos recebendo em nós, o nosso Pai que está nos céus, Ele é glorificado. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo agora. E nós vamos mais uma vez cantar esta canção, só que agora com um outro entendimento. De uma outra forma, enxergando de uma outra forma. Ela diz assim, coloca a letra lá, levanta teus olhos e olha, por favor. Ela diz assim: meu irmão, minha irmã, da comunidade da graça em São Mateus, você que está reunido aqui no dia 21 de abril, às 7h45 da noite. Meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, levanta os teus olhos e olha. A colheita está pronta. Deus já nos trouxe para um lugar, já tem enviado provisão, já tem enviado pessoas. A colheita está pronta. O tempo é chegado, o fruto está maduro. É tempo de eu e você arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos para o Senhor. É tempo de eu e você nos posicionarmos, nos levantarmos e sermos igreja aqui e fora daqui.
revelarmos Cristo aos nossos irmãos e também ao mundo que não tem a revelação de Jesus. Levanta teus olhos e olha, a colheita está pronta, o tempo é chegado, o fruto está maduro. Esforça-te, não vai ser fácil, não vai ser leve, não vai ser devagarinho. Esforça-te, ser valente. Levanta-te e proclama a todas as nações, a todas as pessoas, que Cristo é a vida. E o que vai acontecer? Isto é a palavra de Deus cantada. Se encherá, a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é a palavra de Deus cantada. Se encherá, sim, toda a terra de sua glória, e se cobrirá como as águas cobrem o mar. Porque não há outro nome, texto de Romanos diz, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra forma de sermos salvos senão por meio de Jesus. Não há outro nome dado entre os homens. Jesus Cristo é o Senhor. Eu e você vamos cantar isso com uma outra clareza na nossa mente. Amém? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.